Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de abril, amanhã nós iniciamos a Semana Santa. A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana e é a semana mais importante do ano litúrgico, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, servindo-me do portal da CNBB, eu vou dizer o que se celebra em cada dia dessa semana. Amanhã, Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor passaria montado num jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa então uma trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé, na vitória do Cristo na história, marcada por tantos conflitos e desigualdades. É muito importante que todos participemos do Domingo de Ramos, para fazer essa entrada, para acolher Jesus na nossa vida e celebrar com Ele a sua paixão, morte e ressurreição. A Segunda-feira Santa. Neste dia proclama-se durante a missa o Evangelho segundo São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos de toda a vida. Está cada vez mais próximo o desenlace da crise. Ela guardava este perfume para minha sepultura. Vemos lá em João 12:7. Jesus já havia anunciado que sua hora havia chegado. A primeira leitura é a do servo sofredor. Olha o meu povo, sobre quem pus o meu espírito, disse Deus por meio de Isaías. A igreja vê um paralelismo total entre o servo de Javé, cantado pelo profeta Isaías, e Cristo. O salmo que rezaremos é o 26, que é um canto de confiança. Depois, na terça-feira, a mensagem central deste dia passa pela última ceia. Estamos na hora crucial de Jesus. Cristo sente na entrega que faz a glorificação de Deus, ainda que encontre no caminho a covardia e o desamor. No Evangelho de terça, há uma antecipação da Quinta-feira Santa. Jesus anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. Jesus insiste: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. A primeira leitura de terça é o segundo canto do servo de Javé. Nesse canto, descreve-se a missão de Jesus. Deus o destinou a ser luz das nações, para que a salvação o alcance até os confins da terra. O salmo que rezaremos na terça é o 70. Minha boca cantará teu auxílio. É a oração de um abandonado, que mostra grande confiança no Senhor. Depois, a quarta-feira santa. Em muitas paróquias, especialmente no interior do país e também da nossa diocese, realiza-se a famosa procissão do encontro na quarta-feira santa. Os homens saem de uma igreja ou local determinado com a imagem de Nosso Senhor dos Passos. As mulheres saem de outro lado, de outro ponto, com Nossa Senhora das Dores. Acontece então o doloroso encontro entre a mãe e o filho. O padre ou o diácono ou um ministro proclama o célebre Sermão das 7 Palavras, fazendo uma reflexão que chama os fiéis à conversão e à penitência. Isto na quarta-feira santa. Depois, na quinta-feira santa, nós temos a celebração dos Santos Óleos. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos, usados durante todo o ano pelas paróquias.
são 3 os óleos abençoados nesta celebração: o do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Ela conta com a presença do bispo e todos os sacerdotes da diocese. É um momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo. Nesse dia, os padres todos renovam as suas promessas sacerdotais e também o povo renova a sua fidelidade a Deus. Também na quinta-feira acontece a celebração conhecida como instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio e o lava-pés. O lava-pés é um ritual litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou o padre, que lava os pés de algumas pessoas da comunidade, está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação como fez Jesus. Também nessa missa de quinta-feira, à noite, a instituição da Eucaristia, com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite de Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de 2 palavras gregas, eucaris, que significa ação de graças, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo, sob as aparências de pão e vinho. Também nessa celebração é a instituição do sacerdócio. A Santa Missa é então a celebração da ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, num dia como quinta, véspera da sua paixão, durante a refeição tomou o pão, benzeu-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia, para perdoar, em nome de Deus, os pecados. Depois nós vamos retomar o Tríduo Pascal, explicando então a quinta, a sexta, o sábado santos e o domingo da Páscoa. Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos ajude a viver intensamente a Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.